estava em Éfeso. O capítulo é o de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Todos encontraram? Então acompanhe comigo a leitura. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos comigo e oremos. Eterno Deus, congregados estamos aqui aos seus pés, crendo verdadeiramente no que o Senhor disse: onde dois ou mais estiverem congregados no meu nome, aí eu estou no meio de vós. Crendo verdadeiramente na sua presença, nós cremos, Deus, é que nos prostramos ante a sua face e rogamos ao Senhor que venha ministrar sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, porque o seu falar é que nos dá vida, o seu falar é que nos restaura, seu falar nos faz mais sábio para o porvir. Eterno Deus, se bendiga em abrir o nosso entendimento e, através do seu Santo Espírito, na ministração da sua palavra, venha trazer ao nosso coração, à nossa alma, edificação, consolo, e que a sua palavra também venha nos exortar. Eu sei que o Senhor sempre nos exorta, uma advertência amigável e amorosa para nos tornar mais sábios. Portanto, ministra, Senhor, estamos aqui totalmente abertos e entregues ao Senhor, para que o Senhor fale e ministre nas nossas vidas. Se você concorda com esta oração, comigo diga amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Aleluia. Deixa eu abrir uma água, molhar minha garganta para a gente começar a falar. Graças a Deus. Continue com a sua Bíblia aberta nesse texto. Voltaremos a ele algumas vezes. amém, Jesus. Queridos, não me estranhe, aqueles que já me conhecem há mais tempo, sabem que eu não sou esse pregador que veio aqui derramar uma avalanche de ensino a cada público, mas também não tem um culto que eu não trago algo do céu para o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Com muita calma,
com muita paciência, entendendo que precisamos de um tempo para refletir e receber a palavra e aplicar essa palavra ao nosso coração. Glória a Jesus. Então, vamos juntos meditar esta noite. Se tem alguém anotando alguma coisa, o tema da mensagem é a gloriosa unidade da igreja. Amém? A gloriosa unidade da igreja. Agora somos a igreja do Senhor. Quando eu digo agora, não significa a partir de domingo, a partir de hoje. Não, agora, nesse período da graça, agora nós somos a igreja do Senhor. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, agora pertencem a este povo, que é a igreja. Entendemos que quando Deus olha do céu à terra, hoje, Ele vê apenas a igreja, Ele vê o povo de Israel, os judeus, e Ele vê a outra raça humana como os gentios. Mas a igreja é a noiva do Cordeiro, Glória a Deus. é a menina dos olhos de Deus, é a amada do Pai. A igreja é a eclésia, aquela que foi tirada para fora, é aquela que anda sob os cuidados de Deus, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Só os que têm alegria em pertencer à igreja, dê um sinal assim. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O texto que nós estamos propondo estudar é de Efésios capítulo 4. E nós vamos até o versículo 7, ou especificamente até o versículo 6. Eu espero que a meditação de hoje a gente consiga abranger todo o texto que nós lemos. Observem comigo. Quem aqui é leitor da Bíblia sabe que Paulo escreveu as 7 cartas. E dentre essas cartas, ele escreveu também a carta à igreja de Éfeso. E nas epístolas do apóstolo Paulo, a gente tem que parar para observar que ele sempre tem um equilíbrio entre o que a gente chama de doutrina e a vida prática. Toda a epístola que Paulo escreve às igrejas, ele prima em primeiro lugar pela doutrina. O que é a doutrina? É um conjunto de normas que rege o povo, que rege agora a doutrina de Deus. São normas que regem o povo de Deus. E logo em seguida, ele não preocupa tão somente com a teologia, mas ele preocupa também em dar ensinos práticos, tornar isso prático, para que a gente consiga entender a teologia e pratique no nosso dia a dia. Amém? E essa carta, ela não foge a essa regra. Então nós vamos observar. Olha, os 3 capítulos iniciais, capítulo 1º, 2º e 3º, lidam com a doutrina dessa epístola aos Efésios. Trabalha com a doutrina propriamente dita. Aqui nesses 3 capítulos iniciais, ele mostra as regiões celestiais em Cristo, onde pela fé já estamos assentados com Cristo em Deus. Aleluia. E no capítulo 4, ele começa o ensino prático para a igreja que vive ainda na terra, como peregrina, como
forasteira, uma igreja militante que um dia será a igreja triunfante. Glória a Deus. Aleluia. Mas enquanto aqui, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor como deve ser o nosso procedimento. Entendido? Então nós vamos começar a pensar de fato no texto. Nesses últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, nós vamos observar que a palavra-chave desses 3 últimos capítulos é o verbo andar. Andar. No capítulo 4, do versículo 1 ao 16, nós vamos ver o ensino da palavra de Deus sobre como devemos andar em unidade. Do capítulo 4, a partir do verso 17, e entrando para o capítulo 5, do versículo 1 até o 17, nós temos um outro tipo de andar. É Paulo ensinando a igreja a andar em pureza, tanto na vida física, na vida social, como na vida espiritual. Andar em pureza. E do capítulo 5, verso 18 até o 6, verso 9, é uma outra forma de andar. É andar em harmonia. Andar em harmonia. Veja que é a vida prática. Anda-se em unidade, anda-se em pureza, anda-se em harmonia. E ele fecha a carta aos Efésios, dizendo que quem andar em unidade, quem andar em pureza, quem andar em harmonia, vai chegar à vitória, Glória a que Deus. é a eterna glória. Ele fecha a epístola dando aos crentes que estão dispostos a viver em unidade, viver em pureza, viver em harmonia, que nós chegaremos ao céu certamente. Amém? Estudaremos cada um desse andar num período, num horário que Deus determinar. Hoje o nosso tema é a gloriosa unidade da igreja. É andar em unidade. Amém? Está entendendo o raciocínio? Então continuemos. Primeiro tópico. Só aqui um adendo. Paulo, ele estava preso quando escreveu essa carta. E ele aproveita esse momento e ele entende que a sua prisão é uma oportunidade para abençoar a igreja. Ele não tinha como ir pregar os sermões e ele resolveu escrever esses sermões. Então essa carta foi escrita na prisão. E na prisão, é claro que Paulo utilizou todo o seu tempo para ganhar almas. E a maioria dos soldados que ficavam presos com ele eram convertidos. E ele fez da prisão um motivo de vitória, de alegria. E escrevendo a nós, ele recomenda. É incrível que ele começa esse capítulo fazendo um apelo veemente. Como pai, como pastor, como amigo, de vez em quando a gente faz um apelo veemente. O que é um apelo? Apelar para alguém, fazer um clamor. E ele fez não um simples clamor. Ele não fez aqui apenas um rogo. Ele clamou com muita insistência. É bom quando alguém faz um clamor com insistência, a gente parar para ouvir. Tem um moço lá em Planaltina que eu conheci morando debaixo de uma ponte, aidético, a esposa aidética, e muito ruim, muito mal, andava muito sujo. E eu conheci nessa época e o tenho ajudado sempre. Sua esposa morreu
E eu terminei o culto ontem, quando eu estou descendo as escadas, aquele moço veio e ergueu o braço e disse assim: "Oh, meu pai, o Senhor é o único que me ajuda, e eu estou aqui aflito e quero a ajuda do Senhor hoje." Que apelo veemente, que pedido veemente. E eu disse: ele não é tão simples. Ele é uma pessoa sábia, ele é um pobre mendigo, é um homem que está já sentenciado à morte, mas ele me fez um pedido veemente, me chamou de pai e disse que eu sou o único que o ajuda. O meu coração dilatou de amor. Eu disse: vou ajudá-lo de novo. Paulo está escrevendo para a igreja com um pedido veemente. Qual de nós não vamos abrir o nosso coração para ouvir o seu pedido? O homem que está preso por causa da pregação do Evangelho, ele está preso porque esteve conosco e nos ensinou a palavra, agora está preso. E ele está fazendo um pedido, e ele não pede dinheiro, ele não pede que o visite, ele está pedindo que nós andemos em unidade uns com os outros. Glória a Deus. Vamos abrir o nosso coração para esse pedido? É o ensino, é o logo veemente de um pastor apaixonado pela igreja e que quer ver a igreja vivendo para a glória de Deus na terra e que um dia alcance o céu por morada. Abertos para atender esse pedido de Paulo? Amém. É o pedido do Senhor. Aleluia. Vou voltar para o microfone, que a minha garganta pode acabar se eu continuar assim. Continuemos pensando. Paulo faz esse clamor veemente e o seu pedido precisa ser atendido. E ele rogo que andeis de modo digno de Deus, da vocação que Deus os fez. Quantos aqui reconhecem a vocação que Deus te deu? Nós recebemos de Deus uma vocação. Ele nos chamou para segui-lo, para servi-lo. Ele nos chamou para representá-lo na terra. Ele nos chamou e nos nomeou, dizendo: ide e deis fruto. Glória a Deus. Então, o pedido de Paulo é para que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. É bom a gente entender que nós temos uma vocação. A nossa vocação é glorificar o nome de Deus na terra. A nossa vocação é fazer o nome de Deus grande na terra, fazer o nome do Senhor conhecido na terra, é tornar possível aos pecadores o retorno para Deus. Esta é a nossa vocação: amar e servir ao Senhor. O pedido veemente de Paulo se refere à unidade entre os cristãos, a unidade entre os irmãos. Agora, dando um passo adiante, nós vamos observar quais são as bênçãos oriundas de uma vida em unidade. Vou voltar ao texto de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando agradar ou guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia, Deus. Agora pensemos nessa bênção da unidade.
ou a graça da unidade, o favor que a gente recebe de viver em unidade. Primeiro, o apóstolo fala da unidade e não está falando aqui de uniformidade. Consegue distinguir? Ele não está pedindo que todos nós sejamos iguais uns aos outros. Nós não somos aqui um caminhão de botijões que é tudo igual. Ele não está pedindo que a gente vista roupas todos iguais. Não está pedindo que a gente corte o cabelo do mesmo tamanho, que use e que fale da mesma forma, com o mesmo sotaque. Ele não está pedindo uniformidade. O rolo de Paulo é para que a gente viva em unidade, Glória a Deus. que é muito diferente de uniformidade. Uniformidade é algo externo. Eu já fui aluno naquele tempo que se usava uniforme, e no meu tempo usava até uma gravatinha azul, camisa branca e calça azul marinho, todo mundo uniforme. O sapato tinha que ser um sapato próprio, igual para todos, e aquilo é na marra. Se chegar no portão e não tiver de uniforme, não entra. Então diga comigo, uniformidade é externa, e é através de um esforço. E Deus não quer que a igreja seja uniforme, mas o Senhor quer que o povo dele, que a sua igreja viva em unidade. Então nós vamos entender que unidade não tem nada a ver com a parte externa. Unidade é algo que nasce dentro de nós. Unidade é orgânico. Veremos daqui a pouco que nós temos muito mais em comum do que uniforme. Nós temos muito mais em comum, internamente falando, do que externamente falando. Antigamente, a igreja trabalhava muito a uniformidade. Se conheciam os homens crentes, porque todos usavam chapéu. Conheciam as mulheres crentes, porque todos usavam mangas longas e vestidos abaixo do joelho. Conhecia-se o crente, as mulheres, por exemplo, pelo comprimento do cabelo que era inteiro. E isso tornava o povo uniforme. Os homens, quando não estavam de paletó e gravata, tinham que ter colarinho abotoado. O senhor nunca ouviu falar nessas coisas, né? Já ouviu falar? Houve época que a igreja recomendava que as mulheres só entrassem na igreja de sapato fechado. Era uniforme. E não é isso que Deus está pedindo da sua igreja. Não é isso que o pastor, o apóstolo Paulo, está recomendando ao povo de Deus. Mas ele está ensinando que nós precisamos viver em unidade. E unidade é algo que está dentro de nós. Glória a Deus. É algo que faz parte da nossa vida, do nosso homem interior. E é isso que nos faz unidos. É isso que nos faz defender uns aos outros. É isso que nos faz entrar numa batalha, numa guerra, para defender uns aos outros e proteger uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e faz com que o povo de Deus seja esse povo forte, o povo mais feliz da terra. Esse primeiro raciocínio está firme? Está firme? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela não está vestindo a mesma roupa que você. Ela não está uniformizada. Mas ela tem algo aí no interior que é semelhante ao que você tem. Ela tem uma mesma fé. Ela acredita no mesmo Senhor. Foi batizada no mesmo Espírito.
Espírito, tem uma mesma esperança, está aguardando o mesmo céu. Aleluia! Ela crê no mesmo Senhor. Aleluia! Somos ou não somos um povo unidos? Com certeza. Então, continuando o raciocínio. Eu até nem gosto de uniforme, sabia? Agora no Congresso das Mulheres, das senhoras do Distrito Federal, nós teremos lá 5.000 mulheres vestidas de uniforme. E eu fico com dó das mulheres, porque as mulheres gostam de se apresentar bem. Ela veste um vestido novo cedo, um outro à tarde, um outro à noite. E quem veste o uniforme vai lá suadinho de manhã, de tarde e de noite. Que coisa horrível. Ninguém compra 4, 5 uniformes para usar várias vezes no dia. Eu acho triste. Eu até tenho dito assim: no Brasil, recomenda-se que os pastores usem paletó e gravata. Esse é um costume europeu, porque os missionários que vieram aqui, lá da Suécia, lá era um país muito frio. Eles usavam camiseta regata, usavam uma camisa por cima, usavam um colete, depois um paletó, ainda punha cachecol e tampava a cabeça. E eles vieram para o Brasil e trouxeram esse negócio, e agora a gente diz que isso é um uniforme de pastor. Num país tropical. Eu disse: eu não vou ser o primeiro, mas um dia eu também não serei o último. Um dia, quando esse uniforme for abolido, eu vou ser um dos que estou ali quase nos primeiros. Mas eu não vou quebrar esse paradigma aí, né? Porque esse uniforme, o que nós precisamos ser é viver em unidade, conforme a palavra do Senhor nos propõe, e é o que nós vamos estudar. Amém? Unidade vem do interior, é uma graça espiritual, enquanto uniformidade é resultado de pressão, de força e tal. Essa unidade não é externa nem mecânica, mas interna e orgânica. A unidade não é criada, mas a unidade precisa ser preservada. Fixa comigo essa frase: unidade não é criada, mas precisa ser preservada. Ué, pastor, unidade não é criada? Não é a gente que cria a unidade. Eu já pertenci a uma organização social aí da comunidade, que a gente tinha muita coisa em comum, mas era forçado. Na hora do cumprimento a gente leva um sinal, e a forma de expressar é a mesma, e a comunicação é no Brasil todo, e de vez em quando recebe códigos internacionais. Então é uniformidade. Mas a igreja, você bate o olho no crente, vem uma comunicação de dentro. Esse é meu irmão, aleluia. Você vai aproximando de alguém, ele pode ser pobre, rico, pode ser ignorante, sábio, pode ser branco ou negro, pode ser da alta ou da baixa classe social, não tem problema. É meu irmão e nós temos tudo em comum, e a gente chora junto, a gente se alegra junto, e nós vamos morar juntos no céu. Isso é unidade do Espírito. Glória a Deus. É uma bênção na nossa alma. Oh glória! Se você pode, glorifique a Jesus por isso. Então a unidade, ela existe e é obra espiritual. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele, o próprio Deus, quebrou as paredes de separação. Olha bem, foi o Senhor que fez isso. Ele mesmo quebrou as paredes de separação. Agora não tem mais judeu, não tem mais grego, agora não tem mais senhor e não tem mais servo, não tem mais homem e mulher. Agora somos um em Cristo, somos um. Oh glória! O cristianismo é lindo, queridos. O cristianismo é maravilhoso, porque ele
Ele vai pegar os montes e vai aplanar os montes, vai cortar os montes até eles igualarem. Os vales Ele vai aterrar, vai deixar todo mundo igual. Então olhe para o seu irmão que está do lado e diz: nós somos um em Cristo. O mesmo Espírito que habita em você é o Espírito que habita em mim. Oh, glória! A mesma esperança que te dirige é a esperança que me dirige. O mesmo poder que habita em mim é o que habita em você. Falamos a mesma língua. Oh, glória! Comungamos a mesma fé. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Tem irmãos que você nunca viu, nem sonhava em ver. A primeira vez que você conversa, diz: meu querido, é como se eu já tivesse te conhecido há tempo. É porque nós pertencemos à mesma família. Glórias a Deus. Agora, eu tenho essa unidade, eu sinto que tenho. Mas essa unidade é algo tão valoroso e tão especial e indispensável que eu preciso preservar. Diga comigo: unidade. Mais forte: unidade. Precisa ser preservada. O que é preservar algo? Quando você ganha um presente de grande valor, você vai fazer tudo para preservar, não é verdade? Você não empresta, você não vende, você não esquece, você guarda com muito carinho. É assim ou não é assim? Olha, quem já ganhou aqui um amigo? E amigo é coisa para se guardar. Diz o cantor aí, o mineiro meu Nascimento, né? Que amigo é coisa para se guardar. Amigo tem, a amizade tem que ser preservada, porque a amizade vai passar por alguns inimigos. A unidade também enfrenta inimigos, mas a unidade precisa ser preservada. Passa-se anos e vem as lutas, mas eu preciso preservar a unidade. Só os que estão entendendo, diga amém. Amém. Glória então a Deus. precisamos preservar, e preservar empenha-se esforço na preservação. Glórias a Deus. Estava trabalhando aqui e o pastor Eurípides, um dia eu ganhei uma rapadura muito gostosa, pequenininha, e eu não tinha canivete. Eu falei: pastor Eurípides, tem alguma faca por aí? Ele disse: eu tenho um canivete. Tirou o canivetinho, ele disse: faz um cálculo, quantos anos tem esse canivete? O Zezé lembra disso também. Eu disse: não tenho ideia. Olhei a marca, nem existe mais a marca. Ele disse: tem 56 anos desse canivete. Um canivete não dura comigo tanto tempo, mas ele preserva aquele canivete. Ele ganhou do seu sogro. Seu sogro já foi embora há muitos anos e ele preserva aquele presente. Olha para o seu irmão, põe a mão no ombro dele e diz: precisamos preservar a nossa unidade. Precisamos empenhar esforço para continuarmos em unidade. Oh, glória! Porque senão a gente perde. Aleluia. Pastor, e segundo o texto, qual é o esforço que eu preciso fazer para preservar a minha unidade, ou a nossa unidade? Está no versículo 2. Diz: em primeiro lugar, eu preciso agir com meu irmão com humildade. Preservação da unidade. Eu preciso viver e conviver e me relacionar com o meu irmão com humildade. Pastor, que palavra é essa? Porque quando a gente não conhece o original, a gente não entende a dimensão que tem a palavra humildade.
O que é humildade? Tem muita gente que acha que humildade é andar assim, feinho, de chinelinha de dedo, usando um chapeuzinho de palha, andar assim um pouco curvado. Tem gente que acha que humildade é quando vai passar na frente do público fazendo assim. Isso não é humildade. Humildade não é vista assim. Mas o que é humildade? Humildade é ausência de orgulho, ausência de ser jactancioso. Vamos resumir o que é humildade? Diga comigo: humildade é colocar Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e o eu em último lugar. Pare de novo e pense nisso. Toda pessoa que vai no relacionamento interpessoal e que quer se relacionar bem entre as pessoas, preservando a unidade, ele precisa estar vestido de humildade. E humildade é colocar Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e em último lugar o eu. É esvaziar-se de si mesmo, é considerar os outros superiores a si mesmo. Pastor, mas olha, ser humilde exige um esforço. Tem um texto de 1 Pedro que diz assim: cingei-vos de humildade, porque Deus alegra-se com os humildes e abate o soberbo de espírito. O que é cingir-se de humildade? Todos os dias, ao levantarmos de manhã, antes da gente falar bom dia para a esposa, para o esposo, para o filho, para o vizinho, para o amigo, para o colega, antes de qualquer atividade, acordou. Então lembre-se, eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu vou começar a relacionar, vou falar bom dia, vou tomar café junto, depois vou dar um passo fora de casa, vou entrar no trânsito, vou para o trabalho, vou comprar, vou beber, vou fazer alguma outra coisa, vou pregar, vou ensinar, vou aprender. Eu preciso estar cingido de humildade. Você vai pôr a sua roupa normal, mas você vai se revestir de humildade. Nunca ponha o pé fora de casa sem estar revestido da humildade. Não esteja dentro de casa sem humildade. É o segredo de relacionar bem com os outros. E é o segredo para manter unidade entre um e o outro, é estar revestido de humildade. Isso aqui é no sentido de... é o contrário de megalomania ou psiquia, esse negócio de grande, de ser maior. Não, lembre-se todos os dias, nos meus relacionamentos, eu tenho que estar ciente que, como servo de Deus, como membro do corpo de Cristo, eu sou o menor. Pode dizer amém? Aleluia, amém. Muita gente não vê humildade como virtude. Os romanos achavam que humildade não era virtude, era defeito. E muitos de nós ainda temos o pensamento dos romanos. Quando você vê alguém humilde, você sabe,
mas para um bobão, isso é um coitado, é humilde demais. O outro diz: não, eu não aguento sofrer tanto, porque o humilde acaba às vezes sendo provocado e ele não reage, porque ele agora é nova criatura. O homem velho morreu, agora tudo se fez novo e ele precisa viver em unidade. E como é que ele vai fazer para viver em unidade, preservar a unidade? Primeiro, vestindo-se de humildade. Humildade, nós já afirmamos, representa colocar Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e o eu em último lugar. Observe bem, a humildade provém, primeiro, toda pessoa que é humilde, em primeiro lugar, ela sabe reconhecer de onde veio e o que ela é. Olhando para a Bíblia, de onde viemos? A Bíblia diz que nós viemos do pó, e ao pó teremos que ir. Se existe alguma coisa grande aqui, não sou eu. Se existe alguma coisa boa aqui, não sou eu. Veio de Deus. Amém. Quantos têm essa consciência? Olha, a humildade veio de Deus, e eu tenho que ter essa consciência. Quem eu sou? Eu vim do pó, e ao pó terei que tornar. Então eu sou um transeunte, e eu não sou diferente dos outros. Por isso é que eu preciso reconhecer quem eu sou. Segundo, eu tenho que reconhecer que a minha vida é a extensão da vida de Deus. Foi Deus que chegou no pó e soprou nas suas narinas, e o pó se fez alma vivente. Então a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas é Deus que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Oh glória! Dificilmente alguém que tem essa consciência rota grosso, quer falar mais alto. Dificilmente alguém que tem essa consciência quer assumir um pedestal achando que manda. Dificilmente ele criará problema, mas ele vai saber relacionar e manter a unidade com os seus iguais, mesmo nas suas diferenças. Se você está entendendo, diga amém. Estou entendendo. Segundo, eu preciso fazer um confronto da minha vida com a vida que eu recebi de Deus. Terceiro, é da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Amém. Eu dependo de Deus. Quantos aqui dependem de Deus? Oh, queridos, nada sou, nada tenho, nada posso, mas segundo a Bíblia, é por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Diga comigo: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Bom, mas e onde eu fico nessa? Nós não temos nada, nós não somos nada. E o humilde precisa ter essa consciência. E para preservar a unidade entre os irmãos, é necessário que nós nos revistamos de humildade. Eu não sei se você está gostando, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olha o texto. É com toda a humildade. Com toda a humildade. Em segundo lugar, agora já dando um passo a mais, também no versículo 2, fala da forma de andar em mansidão. Andar com mansidão.
Olha aqui, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão não é sinônimo de lerdeza. Aquele touro bravo, aquele touro vigoroso, aceita você passar a mão nele por todos os lados, mas ele é manso? Não, ele é leve. Vá lá e dá um chute nele para você ver. Vá lá e coloca um pano vermelho na frente dele, dá uma sacudida e você vai ver quem é ele. Vai lá e tenta fechar ele no tronco. Ele não é manso. Ele não é manso. Mansidão é suavidade dos fortes. Quantos aqui estão firmados em Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é forte, Jesus é poderoso, e nós estamos escondidos em Cristo, mas nós somos mansos. Por quê? Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então diga: para ser manso, eu preciso de aprender com Jesus. Oh glória! João teve um dia que um discípulo falou para Jesus assim: Jesus, estou indignado com a atitude dessa cidade, desse povo. Vamos pedir fogo do céu e queimar esse povo que não presta. Jesus disse para ele: João, você não sabe nem de que espírito você é. Certamente Jesus estava dizendo: você não sabe qual é o demônio que está te usando agora. O demônio que quer matar, o demônio que quer destruir, o demônio que quer colocar fogo e exterminar as pessoas. E chegou o momento da vida de Jesus que ele foi tão subjugado que ele disse: eu poderia pedir ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos e exterminaria todos, mas ele era manso. Oh glória! Então diga comigo: mansidão é a suavidade dos fortes. O seu temperamento é forte, as suas atitudes são fortes, você é corajoso, você tem uma têmpera forte, mas você está escondido com Cristo. E a mansidão é a suavidade dos fortes. Aleluia. O forte sem Deus mata, briga, xinga, maltrata, não leva desaforo para casa. Mas o nascido de novo, que preserva a unidade, ele é manso de coração. Só os que estão entendendo a mensagem de Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. E eu não sei se eu já estou na hora de parar. Vocês já estão cansados? Dá para continuar mais um pouco? A nossa força está no controle do Espírito Santo. É a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva do Senhor Jesus e sabe atender os outros. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Há pouco tempo, resolvendo um problema aí de ordem administrativa dos campos, um dos campos aqui de Brasília, o pastor presidente exigia que quando ele chegasse na congregação ou na subsede, que fosse recebido com tapete vermelho. E todo mundo tinha que fazer continência e dizer: meu presidente, meu presidente. Onde está escrito isso na Bíblia? Você já viu isso na Bíblia? Jesus um dia ensinou de forma prática o que é ser manso e humilde. Ele cingiu-se com uma toalha
encheu uma bacia de água e começou a lavar os pés dos apóstolos. Oh Deus, bendito. E quando ele terminou, disse: se algum dos senhores quiser ser o maior, seja o serviçal dos outros, seja o menor. Olha que coisa mais linda, olha que lição mais nobre. Oh glória! Eu não sei se você está entendendo a dimensão desse ensino, dessa palavra. Você é forte, você tem o poder de Deus, você pode fazer proezas em nome do Senhor, mas você tem a mansidão de Cristo na sua vida. Aleluia. E é por isso que você não revida. Jesus, depois de ser esbofeteado, cuspido, ele não levantou a voz para maltratar ninguém. E lá na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh Deus, bendito. É verdade. Pastor, mas isso é só Cristo. Não, o mártir Estevão também fez. Quando estava morrendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu o céu aberto, e ele disse: Deus, não impute a eles esse pecado. Manso de coração. É preservar a unidade, é ser manso em todas as nossas atitudes. Eu preciso sair de casa todos os dias para enfrentar a vida, mas com esse sentimento: Deus mora em mim, Jesus habita em mim, e Ele diz que é para aprender dele que eu sou manso de coração. Glória a Deus. Só os que querem essa mansidão na sua vida, levante a sua mão. Glória a Deus. Precisamos. Glória a Deus. Em terceiro lugar, Louvado seja agindo com paciência, longanimidade. Oh queridos, para manter a unidade, a gente tem que ter a paciência elástica. Longanimidade significa longo ânimo para amar. João, as palavras da Bíblia, elas têm significados. Longanimidade, longo ânimo para amar. Isso é, para preservar a unidade, eu preciso ser longânimo. Eu não posso perder a paciência. A minha paciência tem que ser elástica. Vocês lembram daquele, é um exemplo clássico da Bíblia. Moisés tinha tanta paciência com o povo, ele sentava para atender o povo, fazia uma fila quilométrica, eram mais de 2 milhões de pessoas, só Moisés para atender, e ele sentava e atendia o povo com paciência, resolvia, julgava o povo com paciência. Mas um dia o povo o irritou, e a sua paciência extinguiu, chegou ao fim. E o Senhor tinha dito que era para ele tocar na rocha, de onde jorraria água, e ele, ao invés de tocar, bateu na rocha. Estava tão zangado, tão inquieto, o povo tinha enchido tanto a sua paciência, que ele, ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha. E segundo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira epístola, a rocha era Cristo. E ele perdeu o direito de entrar na terra, porque bateu na rocha. Isso significa que quando eu perco a paciência com meu irmão, quando eu perco a paciência, quando eu deixo de ser longânimo, eu perco o direito de entrar na terra prometida. Para manter a unidade, eu preciso ser longânimo. Paciência, tolerância, glória, tolerância. Queridos, quem aqui já pastoreou ovelhas? Já cuidou de ovelhas? Ovelha enxerga pouco, ovelha é um pouco teimosa, ovelha gosta de desviar da rota. Tem hora
pastor, tem que ter paciência. E eu, como irmão, para viver juntos, eu preciso ter paciência. Paciência. Eu preciso ser longânimo. É a atitude de nunca revidar. Diga comigo, paciência. Paciência. É a atitude. É a atitude. De nunca revidar. Nunca revidar. Ah, pastor, não leva desaforo para casa. Ei, leve. Seja paciente, não revide. É um estado de espírito entendido, estendido ao máximo. É a firme paciência no sofrimento ou infortúnio. É a prática da longanimidade. Você já leu na Bíblia que quem pede paciência, Deus manda tribulação, porque a tribulação produz a tribulação produz a paciência. Então é melhor ser paciente do que pedir paciência. Não peça, seja paciente. Não peça, seja paciente. Quando vier a tribulação, a Bíblia diz: ande a segunda Bíblia. Se te tomar a capa, dá também a túnica. Obrigou a caminhar uma milha, vai duas. Isso é ser longânimo. Isso é para crente. Diga comigo, evangelho não é para ficar apenas no campo das ideias. Evangelho é para ser praticado. Evangelho é para ser vivido. E a gente só conseguirá manter a unidade entre nós se nós tivermos longanimidade, paciência. Em quarto lugar, para a gente já ir caminhando para o término, agindo com amor. Esse amor que suporta os irmãos. Suportai-vos uns aos outros em amor. Olha para o seu irmão aí e diga: por favor, querido, me suporte. Agora, nessa hora, não vai dizer assim: olha, eu vou te suportar. Não, me suporte. Porque todos nós estamos cheios de defeitos, cheios de falhas, e é você que tem que me suportar. E juntos nós vamos suportando uns aos outros, e aí nós vamos vivendo em unidade. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Eu só tenho 40 anos de casado, mas eu imagino o seu João com 72 anos de casado. José, o senhor já tem mais de 40 de casado? Não, né? Isso é bem mais novo que eu, só 30. Mas para viver um casamento, a gente tem que ir suportando um ao outro. Tem ou não tem? Tem que ir suportando um ao outro. E a gente passa, e vai passando. Oh, glórias! É por isso que a Bíblia diz: os mais fortes suporte os mais fracos, ajude os mais fracos. É suportando uns aos outros, e isso precisa ser feito em amor. Amém? Oh, glória! Pastor, mas é difícil demais. Eu falei que é esforço. Preservar a unidade tem que ter esforço. É empenhando esforço. Do contrário, nós vamos perder o direito de entrar na terra, como perdeu Moisés. Suportar aqui significa servir de amparo, suporte para o outro. Fazer isso não por um dever. Amar. Oh, queridos, deixa eu contar para vocês. Eu tenho ela esteve aqui domingo. Eu acho que alguns dos senhores perceberam quem é o que eu vou falar. Tem uma senhorinha lá em Planaltina. Ela, devido à sua cultura, devido à sua doença, ela é epilética e o estado de pobreza, falta de estudo, ela é tão fedidinha. Ela não toma banho, ela não sabe fazer as suas higienes. Quando ela pega na mão da gente,
vem junto aquele negócio que prega, assim, que fica pregueiro. Ela fede de longe. E não adianta falar com ela para tomar banho, ela briga, querido. Então a gente tem que ter muita paciência. E sabe uma coisa, ela gosta de me abraçar. Pai Celestial, eu tive que orar a Deus. Eu tenho o olfato muito aguçado, e quando eu sinto esse cheiro de gente que não toma banho, me dá ânsia de vômito. E se eu insistir, me dá vômito. E eu pedi para Deus: faça um milagre em mim. Eu tenho que amar essa irmã, eu tenho que suportar essa irmã, e eu tenho que fazer isso sem esforço. Faça um milagre na minha vida. E ela é minha amiguinha. Todo dia ela chega do culto com dificuldade. Ontem ela teve dificuldade de subir, subiu, foi lá, pegou na minha mão, e ela gosta de ficar pegada na mão. Ô glória, parece uma prova, mas a gente ora e Deus dá graça para suportar. Aleluia. Amém? Ô glória, suportar em amor é a manifestação prática da paciência, é o exercício da bondade. Terminando, nós prometemos que vamos atender o rogo de Paulo. Ele pediu com muita veemência para a gente viver em unidade, e para viver em unidade nós temos que passar por esse esforço conjugal. Agora veja o que Deus preparou para nos dar graça e condição de viver em unidade. Acompanhe comigo a leitura do versículo 4 até o 6. Olha: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então veja bem, aqui está o fundamento da unidade. Um só corpo. Só existe uma igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo. Só os membros do corpo de Cristo. Dá um sinal de glória. E a cabeça do corpo é Jesus. É Ele que vai nos dar graça para viver em unidade. Nós temos um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. Quantos aqui já tem o selo da promessa? O selo do Espírito. Pastor, isso não é quando a gente é batizado com o Espírito Santo? Não. O selo é a partir da hora que você entregou sua vida a Cristo, passou a ser de Deus, Ele colocou a marca dele em você. Você é selado no Espírito Santo de Deus. Nós temos o mesmo selo. Uma só esperança, é a esperança da volta gloriosa de Jesus, quando os mortos em Cristo receberão um corpo glorioso. São os que acreditam na volta de Jesus aí, dê um sinal. São os que estão esperando a volta de Cristo. Oh glórias! Aleluia! E vão subir aqueles que estão em unidade. Ficarão de fora. Quem? Aqueles que não vivem em comunhão, aqueles que não vivem em unidade. Continuando, há um só Senhor. Este é o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, ressuscitou por nós, vive por nós, e dia a dia nos ajuda a viver em unidade, e um dia virá nos buscar. E ele disse: eu venho buscar um povo, observe bem, um povo fiel, zeloso e praticante de boas obras. Se você pertence a esse povo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma só fé. Essa fé tanto é o conteúdo da verdade que cremos, como também a expressão do nosso credo e também a nossa confiança pessoal em Jesus. Isso é uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto a da terra como a do céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fique de pé comigo, os filhos de Deus.
Oh, glórias! Então dá uma olhadinha para o seu irmão e diz: irmão, você parece muito comigo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Oh, glória! Corre aqui dentro de nós, não no corpo físico, mas corre aqui dentro de nós, no corpo espiritual, a essência da vida de Deus. Somos um em Cristo. A nossa batalha é para ajudar uns aos outros, defender uns aos outros. Cada um de nós somos escudeiro do outro. Amém, queridos? E eu concluo lendo aqui uma conclusão que Deus colocou no meu coração. A nossa unidade é a resposta do clamor do Senhor Jesus, que como sumo sacerdote rogou ao Pai que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. O interesse do Senhor é que sejamos perfeitos em unidade, façamos tudo e um pouco mais para alcançarmos esta unidade. Se você concorda, diga amém. Amém. Não tem mais barreiras. Não existem mais barreiras. Nada nos poderá separar. É por isso que o salmista disse assim: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Unidos os irmãos. Amém, queridos? Deixa eu, a mensagem está concluindo. Vamos orar para encerrar. Depois eu tenho uma pequena palavrinha. Pastor Francisco já vai aproximando para dar continuidade e encerrar. Eterno Deus, eu sou grato a Ti por ter me trazido em paz e por ter me abençoado nestes minutos que aqui passamos. Eu te louvo, Deus, pela palavra, pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui fiel àquilo que o Senhor mandou que eu falasse. Eu estou entregando para a sua igreja a sua mensagem, e que o seu povo que veio aqui humildemente recebendo esta palavra volte na prática desta vida em unidade. Abençoe ricamente todos os que aqui estiveram e que aqui estão, levando-os em paz a seus lares, guardando e protegendo e nos ensinando a cada dia a viver em unidade. Amém. Amém. Podeis acertar. Pastor Francisco. Vem cá,